Primeiro, boa tarde a todos. A gente está aqui em mais um episódio de Transformação Digital na Prática. Hoje a gente vai falar sobre a definição de propósito, né? Um propósito mais aspiracional. Então, algumas pessoas chamam isso de moonshot, outros de long-term goal, ou mesmo de propósito. Então, dentro dessa série aqui, hoje a gente fala com o Benito Berreta. Eu errei aqui, tem um typo, Benito, você me desculpa, mas com o Benito Berreta, ele é Managing Director Americas na Hyper Island, e também com o Adriel Nunes. O Adriel é Senior Vice President, Head of Design no The Martin Agency. E acho que a primeira vez que eu conheci a The Martin Agency foi quando foi feita aquela campanha para a seguradora Gecko. Foi um vídeo no YouTube que tem aquela propaganda, né, de 15, de 20, 25 segundos, enfim, e foi criada aí um mote super interessante para aumentar o engajamento. Beni, muito bem-vindo, Adriel também muito bem-vindo. Beni, se você quiser se apresentar um pouquinho aí, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Ramés. Eu estava em São Paulo até 4 ou 5 dias atrás. Agora estou aqui em Uruguai, Punta del Este. Um prazer estar aqui. Um pouco mais, com mais frio que em São Paulo, né? Tá aquela, como é que chama? A bomba atmosférica, não sei o que, passou por aqui também, um vento tremendo. Mas muito obrigado aí pelo convite e com muita ilusão aqui de conversar com você e com o Adriel também. Vamos ver se conseguimos bater um bom papo sobre esse tema tão interessante, né, que está inscrito dentro de todo esse processo de transformação que a gente está começando. Obrigado aí pelo convite. Fantástico, eu que agradeço, Beni, seja muito bem-vindo. Aliás, o Beni está em Punta del Este agora, e acho que essa foi uma das últimas viagens internacionais que eu fiz, um lugar fantástico, né? Tanto Punta del Este quanto Montevidéu, que eu pude conhecer. Muito bem-vindo, Beni. Adriel, boa tarde, por favor, se quiser se apresentar. Boa tarde, Ramés, Beni. Bom, eu vou contar uma história rápida, né, para não ficar muito longa também. Mas 4 anos atrás eu vim para LA, né, para trabalhar em uma agência. Eu acho que era mais ou menos um pouco do início do que o design estava trazendo para dentro das agências de publicidades tradicionais. Todo mundo estava tentando um modelo novo. Então, mais ou menos 4 anos atrás, eu ingressei aqui nos Estados Unidos novamente. Eu tive uma passagem por Nova York, 2 anos. Depois voltei para o Brasil e vim para... E há 2 anos eu vim para Martin, né, para liderar essa equipe, começar todo esse processo dentro de uma agência tradicional. E vem dando certo, tô curtindo bastante. E acho que esse papo vai fazer muito sentido também para a evolução para o futuro para a gente aqui. Muito obrigado. Legal, legal. Gente, deixa eu contar uma trivia aqui, né? O Beni, a gente teve contato porque eu fui muito cara de pau, né? Admiro bastante o trabalho da Hyper Island e contactei, fiz um cold call e acho que as coisas vêm funcionando aí nos nossos breves contatos. Então, obrigado mais uma vez, Beni. Já com relação a Adriel, a gente tem uma relação maior, se eu não me engano foi em 99 ou 2000 que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Acho que até um caso interessante da gente contar, a gente se encontrou na McCann Erickson, aqui do Brasil. Na época a gente fazia parte de uma startup dentro da McCann Erickson trabalhando com digital, que se chamava Thunder House. Depois virou Thunder Houses, Entropy Partners e assim por diante. E foi muito legal porque, na minha visão, né, o Adriel vem trabalhando com design, né? Eu venho de um universo mais de tecnologia, e ali naquele ambiente foi um momento onde a gente, por muito tempo aqui no Brasil, onde a gente experimentava a inovação, né? Do lado aqui tanto de tecnologia quanto do lado de design, a gente fazia integração dessas duas frentes que num primeiro momento são antagônicas, e a gente criou muita coisa bacana, né? A gente tinha prazer em trabalhar, prazer em ser provocativo. Participamos aí de diversas entregas relevantes para a comunicação. A gente teve muitos prêmios reconhecidos também, Cannes, Clio Awards, New York Festivals e assim por diante. Foi uma época muito, pelo menos para mim, né,
muito importante de carreira, e sou muito grato por todas as pessoas que eu conheci na época, inclusive com relação ao Adriel também. Então, tanto o Beni quanto o Adriel, muito bem-vindos. E é isso, Adriel. Você queria falar alguma coisa? Não, perfeito. Acho que esse é todo o ponto. Legal, legal. E assim, ó, última, tá? Adriel, para quem conhece São Paulo, né? De São Mateus para o mundo, meu amigo. Parabéns. Valeu. A gente não pode deixar de citar isso, né? Exato. Sempre. Tamo junto. Valeu. Vamos lá, gente. Bom, para quem está participando aqui, eu faço o convite para vocês acessarem o Slido. O Slido é uma plataforma de perguntas e respostas, tá? Então a gente coleta ali as principais perguntas ao vivo que vocês tiverem e a gente vai tentar, de alguma forma, desdobrar aqui nessa discussão. Normalmente a gente não consegue fazer isso, tá, gente? Porque o assunto vai puxando diversas coisas, mas a gente vai fazer o possível para olhar, e não é por não querer, tá? É porque o tempo ele é consumido de uma forma muito rápida. Mas, por favor, acessem lá o Slido, coloquem a hashtag, essa daqui, ó, Shift Method, né, o método de mudança. E para quem quiser também, tem aqui o QR Code, é só apontar a câmera do celular e vocês já têm acesso direto a essa plataforma. Joia? Seguindo aqui, boa, a gente vai falar dos 12 trabalhos, era isso mesmo. A gente vai falar dos 12 trabalhos, né? Então, nos últimos anos eu venho aqui trabalhando bastante com transformação digital e a gente vem compilando uma forma da gente manter o aprendizado num processo de transformação, né? Isso daqui não é uma cartilha, não chega a ser nem um framework, mas é uma forma da gente garantir que os processos eles consigam ser executados de uma forma tangível, né? Como que a gente consegue pegar como tema de hoje, por exemplo, que é um propósito aspiracional, e aterrissar isso para o mundo real. Então a gente organizou dessa forma aqui, a gente faz uma analogia com os 12 trabalhos de Hércules, né? Eu não vou rever a história aqui, mas basicamente o que aconteceu, Hércules sofreu aí uma grande decepção, né? Na verdade, ele acabou assassinando a esposa, estava enfeitiçado, enfim, mas ele teve um grande problema e foi apresentado pelos deuses 12 trabalhos para ele executar e conseguir se redimir. E foram criados 12 trabalhos para ele não conseguir fazer, mas felizmente ele conseguiu, até porque era meio Deus, enfim, né? E ele conseguiu atingir o Olimpo depois. E quando a gente olha para o nosso cenário, né, de grandes empresas tentando se transformar, tanto do ponto de vista de comunicação, como também do ponto de vista de negócios, a gente consegue fazer essa analogia, né? Como que a gente consegue passar por fases, por etapas tão estruturantes, tão importantes da transformação, sem que a gente se perca? E por que a gente fala de se perder, né? É um baita desafio, a gente até topa fazer, e esse desafio no mundo atual existe por quê? Porque todo mundo está falando de um monte de buzzwords. Obviamente, cada uma delas se conecta numa disciplina específica, né, numa forma de atuação muito detalhada. Algumas pessoas concordam com alguns temas, outros não concordam tanto. Eu, por exemplo, né, para mim, essa história do mundo VUCA, isso não para em pé. Eu posso até explicar num outro momento por quê, mas outras coisas aqui fazem sentido para mim, como agilidade em negócios, como a filosofia do Lean. Acho que alguns princípios do Lean são muito bem aplicados a esse momento que a gente vive hoje. Então a gente tentou formatar essa questão do aprendizado num programa de transformação por meio desse Shift Method. Basicamente, ele se divide em duas etapas, tá? Da etapa 1 ao 6, eu faço um entendimento mais profundo do problema. Então eu consigo, no primeiro momento, ter essa etapa de foundation que a gente tem aqui, que é a definição de patrocínio executivo e abordagem, né, como que a gente dissemina um programa de transformação. Depois a gente se conecta aos épicos estratégicos que normalmente as grandes consultorias já fazem para as empresas. Então, olha, nos próximos 5 anos você deve mirar para tal lugar. Como que a gente olha para esse planejamento e consegue aterrissar e realmente fazer com que essa transformação aconteça? Depois a gente vai olhar para dados, né, para fazer o download, análise e geração de insights. A gente faz, num segundo momento, o mapeamento de jornada, tanto para o Value Stream Mapping, né, como o design de serviço. E depois que a gente tem todo esse entendimento, a gente vai definir para onde a gente quer ir, né, que é o episódio de hoje, que é um dos que eu tenho mais prazer em fazer durante essa etapa. Depois, o próximo episódio, na semana que vem, a gente fala de análise de causas raízes,
só assim a gente conseguir desenvolver, né, essas hipóteses e experimentos que vão derivar a real inovação e a transformação de negócio. Bom, hoje a gente fala de moonshot, né, desse propósito mais aspiracional, ou até long-term goal, como algumas pessoas chamam, ou até no mundo da publicidade, né, como big idea. É nesse sentido que a gente discute hoje quais são os ferramentais e quais as técnicas que a gente aplica para a construção desse cenário. Bom, antes de começar, eu deixo aqui com vocês uma quote do Pierre Levy, que eu mantenho em todos os episódios, que eu acho super interessante. Para quem não conhece ainda Pierre Levy, vale a pena dar uma olhada breve, né? Acho que nem precisa se aprofundar tanto, até porque é um material muito denso, mas o que ele fala aqui é que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos engajarem numa cooperação intelectual, né, no sentido de criar, inovar e inventar coisas novas. Na prática, a gente está afirmando aqui que a soma das partes é maior do que o todo, e é isso que a gente quer apresentar aqui para vocês, né? O ponto de vista tanto do Beni, do Adriel e o meu, sobre a transformação digital. E a gente aposta que essa união dessas três opiniões vai ser muito maior do que as opiniões isoladas de cada um de nós. Então, mais uma vez, Beni, muito obrigado. Adriel, muito obrigado. E vamos lá para a primeira pergunta, que é o momento certo para inovar? Como que as tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor? Quando eu falo de tecnologia emergente, aqui eu não estou falando de tecnologia da informação necessariamente, né? Mas sim de processos que a humanidade vem desenvolvendo para que a gente consiga otimizar e escalar as nossas interações, seja entre máquinas, entre humanos, entre nós, pessoas. Obviamente, a gente está num momento agora de pandemia, né, de isolamento social. A maioria das pessoas, obviamente, quem consegue fazer isso. E eu trago aqui um primeiro gráfico, trago aqui primeiramente um gráfico do Gartner que saiu em abril, falando dessas 4 fases de como que a gente pode liderar a disrupção em crises. Então ele fala aqui no primeiro evento, né, que você precisa reagir e responder. Então, normalmente, as empresas mandaram quase todos, né, o que é possível trabalhar de casa, e não foi exceção na Tivit, né? A gente está com mais de 90% das pessoas trabalhando de casa. Num segundo momento, você começa a redirecionar para essa nova realidade. Falei, legal, cara, o mundo funciona assim agora. Como que eu posso me posicionar? Num terceiro momento, você começa a colocar em prática esse planejamento que você começou a fazer na fase 2, e depois você acelera as oportunidades, indo ao encontro de uma ambição num patamar maior do que você estava antes. Pensando aqui, levando em consideração, né, tanto o momento atual que a gente vive, quanto esse gráfico aqui de apoio da Gartner, Beni, você acha que é o momento certo para a gente inovar, né, diante da pandemia? E como que essas tecnologias e mesmo as abordagens da Hyper Island podem ajudar tanto a sociedade como as empresas a sairmos melhor dessa crise? Boa pergunta. Eu estava me lembrando agora como os chinos, né, definem crises. Ele é uma palavra dupla. Você já deve haver ouvido isso, Ramés, porque você anda sempre antenado. Mas é Wei Jing, não? Que quer dizer, crise é peligro e oportunidade, né? E é interessante esse conceito. Então, por definição, em um momento de crise, você tem uma polarização, não? Ou seja, uma crise pode definir como uma polarização. Se as coisas estão estáveis, você fala que está em estabilidade, aí você não tem muita conflito. Mas quando há uma crise, quando há conflito, um conflito é normalmente entre 2 polos. Vou dar um exemplo. Hoje, a crise, eu não sei, talvez você fala, não, é o Covid, né? Mas, na verdade, a crise que a gente está vivendo hoje no Brasil é pela polarização que está em voltar, abrir a economia ou cuidar das pessoas mais frágeis, que parecem ser 2 coisas antagônicas, né? Perfeito. Essa é um pouco a minha reflexão. O conceito de crise, Wei Jing,
nessa sabedoria milenária, você tem uma tensão entre dois polos que parecem antagônicos, e talvez a cabeça do inovador é fazer que esses dois polos, que parecem o branco e o preto, um ou o outro, de alguma maneira tenha uma tensão saudável, e desse gerenciamento dessa tensão vem a inovação, vem um jeito diferente, sendo que a inovação pode acontecer de três maneiras, né? Você pensa com mindset, que é mais criatividade, você pensa em cultura, que é uma cultura mais ágil, mas em termos de processo, e finalmente em termos de produto. Então, pode ser mentalidade ou inovação, pode ser uma maneira distinta de pensar, pode ser uma cultura diferente, ou pode ser um produto ou um serviço diferente. Não sei, isso foi que comecei a pensar assim, quando você perguntou tecnologias emergentes. Emerge de uma tensão, né? Então, essas tecnologias podem, sim, até ser descobertas e ser criadas em momentos de crise. Faz sentido isso que falei? Não, faz total sentido para mim, né? Eu acho que pegou no ponto fundamental aqui é de onde emerge tudo isso, né? Qual que é o grande causador dessa inquietude. E eu acho que vai muito ao encontro também, Beni, quando você fala dessa união, né, dos pontos antagônicos, quando a gente começa a estabelecer e estudar um pouco, inclusive aplicar o design integrativo, né, que é justamente essa possibilidade de você combinar os pontos antagônicos para criar algo diferente e possa, inclusive, surpreender ambas as partes. Muito legal. Eu acho perfeita a colocação do Beni. Eu fazendo uma análise aqui. Você mesmo citou no início, né, que eu vim de São Mateus, né? Um polo emergente, entendeu? Também. E você, vindo daquele lugar, indo para o centro de São Paulo, trabalhar, você tinha que inovar, mas às vezes a inovação para você era uma experimentação, você estava experimentando algo diferente. Então, Adriel, se eu puder até dar um exemplo aqui, né? Você comentou de São Mateus, enfim, eu tenho um histórico aí, Itaim Paulista, São Miguel, enfim. E eu lembro, cara, quando eu era criança, que meus pais falavam, vamos para a cidade. Cara, era outro mundo. Não, juro para você. Eu saía, né, da onde eu morava e a gente ia, enfim, pegava condução, era um rolê para fazer aquilo. E a gente chegava lá no centro da cidade, nossa, cara, vamos comer no McDonald's. Era um evento, né? Vamos no mapping. Gente, eu não sou tão velho assim, tá? Mas assim, era uma realidade muito, mas muito diferente. Você olhava um prédio e falava, gente, olha um prédio, olha quantos andares tem isso. Então, acho que é nesse sentido, né, que a gente... Exatamente isso, fazer um paralelo, porque o que hoje, vivendo aqui nos Estados Unidos e na Martin Age, a Martin Agents, o que eu vejo, o que eles chamam de crise, para a gente no Brasil, a gente não determinada ainda como uma crise, entendeu? Então, assim, a perca de um cliente ou algo, todo mundo aqui ficava todo mundo mais esperto, todo mundo com medo de perder o trabalho, todo mundo vendo, coisa que no Brasil a gente inovava, a gente experimentava, a gente tentava ganhar outro cliente, né? Eu acho que também tem essa parte da experimentação que eu sempre trago, né? Você fazer aquilo às vezes mais rápido ou diferente e tentando e testando, né? Acho que eu cresci assim, eu fiz muito isso e às vezes eu comento bastante sobre isso assim, mas concordo totalmente. Eu queria aproveitar, Adriel, fazer uma pergunta específica do tema. A gente vê, obviamente, né, via no passado recente muitos brasileiros indo tanto para os Estados Unidos, Europa, né, Inglaterra, enfim, trabalhar com design, trabalhar com criatividade. E a gente comentou ontem, né? Você disse que ainda encontra muita gente aqui do Brasil, principalmente de periferia, né? Você encontrou em LA e assim por diante. Você entende, cara, que essa questão da inovação, que talvez esse mindset mais descolado, mais disruptivo, ou até de enfrentamento que alguns brasileiros têm, você acha que isso motiva bastante essa realocação, esse relocation? Com certeza. E também o sucesso aqui, né? Porque todos esses que eu comentei, todos têm um sucesso muito grande.
Eu esqueci o nome em português desse filme, mas no Netflix tem, acho que O Menino que Dobrou o Vento, algo assim, né? Que é uma história de um menino na África que inventou, né, um gerador de energia, né? Com peças sem saber ler ou escrever em inglês, ele conseguiu. Eu vi o TED Talk desse cara muitos anos atrás e tal. E eu sempre traço um paralelo, porque talvez a forma que a gente não tinha todo livros e todo conhecimento no digital, por exemplo, em 2000, né? Coisas que a gente galgava e tentava descobrir fora, né? Fez com que a gente acelerasse o nosso processo, fez com que a gente tivesse um entendimento e o nosso pace, o nosso ritmo se tornou outro. Então, quando a gente chega aqui para trabalhar, todos esses caras, eles começam a olhar para o lado e falam, pô, não é tão distante assim a realidade. Quando a gente estava lá, a gente achava que a realidade era uma realidade completamente distante. Mas era pura ignorância, né? Quando você vive aqui, você consegue ver que não é tão distante assim, né? Sim. Todas as ferramentas estavam aqui, mas a gente também correu muito aí para ter todo esse conhecimento. Então, acho que como eu quero, né, jogar essa bola para o Benny, né? Porque eu nunca tive no Uruguai. Eu gostaria de saber assim, como na América do Sul, Benny, você vê esse processo, entendeu? Porque eu sei muito sobre a periferia do Brasil, eu sei muito sobre o Brasil, mas eu não sei sobre a América do Sul no contexto geral. Você acha que é o mesmo, assim? Ó? Porque tem muito talento na periferia, né? E eles inovam muito, né? Eles inovam muito, né? Sim, olha, eu há 11 anos que moro em São Paulo, tá? E, enfim, é interessante que você me faz essa pergunta. Então, eu conheço bastante... Bom, conheço bastante a realidade de México, bastante a realidade de Buenos Aires e de Uruguai. Alguma coisa de Chile, então não posso falar em geral de América Latina, mas posso falar. Agora, quando eu me criei na fazenda, né? Então você sempre tinha as ovelhas e você veia que todas o comportamento da ovelha padrão ia todo mundo para o mesmo lugar. E eu depois eu tenho essa tendência a não sei, sabe, meu cérebro funciona reconhecendo padrões, sabe? Eu olho assim qualquer coisa, meu cérebro, não sei, como eu tinha TDAH, né? Eu tenho TDAH, então eu preciso ter algumas coisas que me centrem, tá? Senão minha vida se muito difícil, né? Então, por exemplo, uma coisa eu pensei, eu depois vi que era uma estratégia que meu cérebro havia desenvolvido, que era ver padrões. Então, que padrão eu vejo? Todo mundo pode ser uma pessoa maravilhosa, mas muitas pessoas se adormecem e preferem uma vida mais no conforto. O conforto adormece as pessoas. Perfeito. Quando você vai nos limites, o que se chama threshold, né? Nos limites, ou aquelas pessoas que mais sofrem, cara, não sei, eles têm eles estão mais acordados, né? Não sei se tu viu isso. E eles têm como um olhar diferente da massa, né? Que está mais tipo o Marx falava ópio que a religião era ópio dos povos. Eu falo que a comodidade é ópio. Então, eu sou assim, né? Mas me dá uma coisa assim, por exemplo, quando eu começo a ficar meio mole, sabe? Muito bem-estar, tipo... Eu sou uma pessoa que eu gosto de bem-estar, mas desde que eu senti que eu ganhei, que lutei para... Mas eu vejo que há pessoas que, tipo, ficam no bem-estar, entendeu? Ganham uma situação... E depois, daqui a pouco, já vejo, elas começam a ficar depressivas, sem energia. Pareceria que um pouco de... Aqui, vou te fazer um paralelismo, não sei se está certo isso que estou fazendo, mas, por exemplo, tem muita investigação agora que mostra que se você faz jejum, você passa um pouco de fome, você está mais vivo, você parece que está mais bem disposto. Você já fez jejum alguma vez? Você faz jejum, passa um pouco de fome, como, mas tipo, você está com contra pegada, né? Tá, Sim. me parece que
isso que estou querendo falar agora, é socialmente, há como bolhas de conforto, e algumas pessoas tendem a ficar meio adormecidas, meio dormidas, assim. Então, na periferia, é mais difícil ficar dormido, sabe? Porque você tem que ficar todo dia para viver, é um pouco mais radical, sabe? Mais tenso. Não sei, eu não estou falando que seja bom, sabe, isso, mas eu acho que é um comportamento. A comodidade, puta, eu nunca vi que isso fosse muito bom, sabe, para ninguém. Não, total. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que tem um tema aqui, até para colaborar um pouco, assim, eu acho que desde a época da Macan, né, até um pouquinho antes, o Adriel, a inquietude é a minha zona de conforto, né? A experimentação é a minha zona de conforto. E eu acho que até para consolidar aqui esse tema, e como mantra, né, eu acho que se não é desafiador, não é transformador. Eu acho que essa inquietude faz parte, né, de diversas pessoas, principalmente de quem vem conhecendo um mundo que, cara, existe um outro paralelo, né, de mundos, de sociedades, de pessoas. Então, acho que para concluir, né, o momento certo para inovar, cara, sempre é, né, e eu acho que essa inquietude, eu acho que o avanço de diversos tipos de tecnologias, eles realmente vêm trazer uma possibilidade para que a gente faça muito mais, né, que essa inquietude de nós, os inquietos, elas consigam ser materializadas na prática. Muito bom. Próxima pergunta aqui, o Adriel, eu queria começar com você, cara. E depois, obviamente, o Beni aí faz as considerações. Na sua visão, Adriel, qual que é a importância de criação de um propósito para engajamento, obviamente, no seu caso, né, não de um programa de transformação digital, mas sim de um programa, de uma grande campanha, né? E quando a gente fala de propósito aqui, eu estou dizendo, para quem é de comunicação, do Big Idea, né? O trabalho do planejamento que te entrega qual que é a audiência, qual que é a característica do bem, do produto, do serviço, do cliente. Qual que é a importância de criar esse propósito aspiracional que vai guiar tanto a criação, o desenvolvimento, o launch, né? E o growth de uma campanha? Como que você vê essa questão do propósito no universo das agências? Eu defino em uma palavra, todo, porque sem o propósito a gente não tem a meta, né? Sem o propósito a gente não se organiza. Então, trabalhando em diversas áreas, mesmo na criação, diversas outras áreas, se você não organizar, como o Beni falou, o padrão, né? Como eu vou entregar, né, o meu trabalho para o próximo pessoa ao lado, né? Como eu vou desenvolver, né, esse segmento, né? Então, assim, sem esse propósito, a gente não consegue enxergar esse big picture e todo mundo vai correr no paralelo, né? Também não estou dizendo que talvez no final a gente não chegue no mesmo lugar, mas a tendência é que a gente vai bater muito mais cabeça, sendo que com o propósito a gente chega no momento mais rápido. Uma coisa que é bem importante, né, comentar, né, e eu venho comentando isso dentro da agência e fora também, nos últimos, principalmente nos últimos 2 anos, o propósito ele está mudando rápido, né? Principalmente trabalhando com comunicação. Os clientes eles têm uma verba reduzida, eles têm uma meta e eles têm o que eles uma pauta, né? Então a pauta define, às vezes a política define aquela pauta, às vezes o que está acontecendo na atualidade, igual há tempos atrás eu comecei falando aqui sobre o 4 de julho, por exemplo, que era uma data muito importante para os americanos. Com essa mesma verba, com essa mesma esse mesmo projeto, eles pediram para mudar e falaram, não, espera um pouco sobre o 4 de julho. Muda o propósito, porque o propósito agora é Covid. Tá? E aí a gente começou a reorganizar tudo novamente. Eles falaram, esperam, o propósito não é mais Covid, não é Black Lives Matter. Então, assim, essa semana eu peguei o mesmo briefing voltando para o 4 de julho novamente. Então, assim, mesmo, exatamente, é um looping, né? Mesmo com o nosso propósito e nossa forma de organizar
internamente, às vezes, do outro lado, o cliente está sofrendo uma pressão pela realidade, o que está acontecendo, e a gente tem que ser muito ágil em poder mudar esse propósito, né? Então, é muito importante na transformação digital, mas é muito importante na transformação de uma empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Beni, na tua opinião, cara, e acho que você vai conseguir discursar super bem sobre esse tema, qual que é a importância de criação de um propósito? Eu não vou nem falar do engajamento, de transformação, mas na sua visão, qual a importância de criação de um propósito? Olha, tem um livro muito legal que se chama, de Olivia Fox Cabane, que se chama The Net and the Butterfly, a rede e a borboleta. Uhum. Ela é Olivia Fox Cabane e tem outro cara que é cara sensacional, sim, mas o sobrenome dele não consigo nunca lembrar. E ela fala de Joana de Arco, Joan de Arc, né? E ela, al fin, na verdade, o livro todo é sobre breakout thinking, não? Como você breakthrough thinking, como você cria ideias assim completamente fora da caixa ou dentro da caixa. Agora está de moda, não é fora, dentro, enfim. E ela fala, né, que as grandes revoluções e as grandes coisas, elas dão uma série de como de pontos assim, porque aconteceram, né? E ela termina falando, né, no livro, que uma das coisas que mais ajuda a mudar um paradigma é o propósito. Então, tem isso de como ela linka propósito com ideias, com inovação, com mudança, com tecnologia. Nós na Hyper gostávamos muito de falar que inovação é sobre mudança de comportamento. A tecnologia é o como, o ser humano é o porquê. Que um pouco traduz esse assunto de propósito. Esse é o terceiro ângulo que eu queria, que agora estou pensando, né? Porque foi um pouco essa pergunta, me fez pensar. Será que há uma relação entre propósito e storytelling, né? Então, por exemplo, você vê uma série, há um estudo que mostra, você vê uma série de dados na tela e tem duas áreas do cérebro que se engajam com isso. A área de Broca, não sei quais são, tem um nome. Mas quando você conta uma história, você tem tipo 13 áreas. E o cérebro se liga, assim como se fosse sabe quando liga a luz e fica todo iluminado, e um monte de... Então, para mim, talvez, né, quando você está falando propósito, porque como você comunica propósito? Tem que ser uma história, né? Você conta uma história. Eu, nós, o momento atual. Você está contando uma história. Então, não sei, se me ocorre que talvez o poder do propósito como para engajar é porque há uma história por trás que conecta, né? Há um storytelling, né? Então, tem tudo que mostra que propósito está ligado à inovação. Na Hyper, nós acreditamos muito que o ser humano é o porquê, né? Que o propósito sempre é uma pessoa, né? E por último, esse tema de, será que o propósito não é outra coisa que contar uma história, né? Um storytelling? E vocês que trabalharam em tantas coisas relacionadas com comunicação devem saber muito bem, né? Melhor que eu, o impacto que tem, né? Um storytelling no engajamento, na energia. Completamente. Legal. Eu até vou pegar esse tema aqui, eu tenho um exemplo prático, né? Recentemente, a gente fez um trabalho aqui numa grande instituição financeira do Brasil, inclusive da América Latina, onde a gente teve como desafio trabalhar no Workplace, que é o pessoal que atende chamado de desktop, de hardware. Adriel, recentemente, agora, né, pediu ajuda aí pro pessoal do Workplace, da Marketing Agents, para configurar aqui o GoToWebinar. E a gente aceitou lá um desafio que era o seguinte: cara, precisamos baixar uma quantidade específica de chamados em 5 meses, né? Então vou dar um número aqui, né? 20 mil chamados em 5 meses.
E a gente fez lá um processo, como o Beni bem comentou, né, um processo de storytelling, explicar o porquê, como que a gente faz isso, quais são as razões, né, o porquê, o que, como, enfim. E a gente definiu um propósito muito claro, né, que era reduzir 20 mil chamados em X dias, né, 120 dias, enfim, ou um pouquinho mais, enfim, e mantendo uma zona de excelência de NPS, né, NPS das pessoas que consumiam o serviço desse workplace. E foi muito bacana, porque durante esses meses que a gente teve essa missão, né, traduzida num propósito like, a gente começou a estabelecer um mantra dentro da equipe. A gente podia pegar um drone que vai entregar a máquina. Perfeito. Quantos chamados essa iniciativa tende a baixar? A pessoa pensava, não sei. Cara, então não é uma ideia que é aderente para o momento, né? Então, acho que foi uma forma muito bacana da gente conseguir estabelecer um propósito, disseminar para toda a equipe, e todo mundo começou a se engajar com aquilo como mantra, para a gente realmente conseguir seguir em frente. Acho que esse é um exemplo aí recente, inclusive, e, obviamente, a gente obteve sucesso. Tá? A gente não baixou acho que a gente foi uns 20% a mais, a gente conseguiu baixar 20% a mais da meta inicial que a gente teve. E o propósito foi realmente fundamental para a gente conseguir atingir esse objetivo. Foi algo assim né, um dos exemplos mais recentes, que o propósito realmente teve aí uma aplicação diferenciada na prática. Bom, partindo aqui para a terceira pergunta, eu queria falar um pouco sobre esses ferramentais, né? Como que hoje em dia a gente pode fazer aplicações, tanto internamente, né, dentro da casa, quanto para clientes, para a definição de um propósito engajador. Eu vou trazer aqui um ferramental, né, que é um dos que eu mais gosto de utilizar para a gente definir o propósito, que é o 5 Bold Steps. Eu não lembro exatamente a empresa que criou esse conceito aqui, mas esse Canvas ele tem o propósito de a visão, os temas que apoiam essa visão, né, que eles têm que ser olhados, têm que ser levados em consideração. Inclusive, quando a gente for falar do episódio de priorização, né, que a gente faz com outro ferramental, que é uma planilha de engenharia de valor, que a gente coloca um pouco de Lean, um pouco de conceito de Agile, tem lá dinâmica de design, tem dinâmica de Power Plan, bom, enfim, a gente utiliza os temas para conseguir fazer a priorização das hipóteses diante da grande visão. Então, as coisas sempre se conectam, né, quando a gente fala desse shift method. Bom, na prática acontece o seguinte, tá? Esse daqui é um blind case que eu vou apresentar para vocês, a gente fez na vida real, isso já está sendo desdobrado. Então, na prática, a gente chegou, por meio de técnicas de design, aqui numa visão, ser reconhecido como especialista na transformação da gestão clássica de aplicações para o modelo ágil. É isso que a gente quer fazer daqui a um ano. Daqui a um ano, eu quero olhar e me reconhecer como especialista na transformação dessa gestão clássica para o modelo ágil. É isso que eu quero. E a gente começou a construir depois, com técnicas de design, quais são os temas. Cara, eu preciso focar em métricas, em pessoas, eu preciso entender o mundo clássico, o ágil, eu preciso ter uma liderança pensante, né? Eu preciso me posicionar no mercado como entendedor desse assunto, e eu preciso garantir a disseminação e ampliação de tudo isso. E depois a gente começou a falar, cara, na situação atual, quais são os suportes, quais são os valores que vão nos guiar para essa visão, quais os desafios, e principalmente o nome do Canvas, quais são esses 5 passos arrojados, ou os 5 bold steps, que vão nos guiar frente à visão. E a gente utiliza, inclusive, os 5 bold steps depois para desdobrar em OKRs, né, em Objectives and Key Results. Então, a ideia da utilização desse ferramental especificamente para a criação do propósito é, além da criação do propósito, como que eu consigo utilizar essa visão não só para o planejamento estratégico, mas como tático e operacional. Né? Então, acaba gerando essa causalidade entre todas as etapas. Beni, começando contigo aqui, na Hyper, quais são essas principais ferramentas de apoio para a criação de um propósito que consiga engajar as pessoas? Né? Boa. Você está me ouvindo? Porque estou ouvindo uma coisa que fala, you are muted, não sei o quê. Ah, perfeito. Tá. Não, eu estou tudo bem. Deixa eu até conferir aqui se Ótimo. alguém tem algum ponto, mas pode continuar.
Pô, cara, que legal isso das ferramentas, né? Propósito. Tem várias. Eu diria que aí hay o propósito, de volta, né? Seria como uma polaridade entre o que a gente cria de valor fora de companhia e as pessoas internas. Eu durante muito tempo trabalhei esse assunto de propósito, né? Temos que criar uma user experience fantástica, né? E um dia eu estava com meu colega, que você conhece, o Tim Lucas, fazendo um trabalho. Legal. Aliás, o Benedito deve participar de um dos próximos episódios, viu? Ele Estou falou. cantando a bola e dando spoiler aqui para todos, gente. E aí a gente fez uma pergunta, né? Parte da nossa metodologia. Bom, lembra aí uma experiência que você teve como cliente de alguém extraordinária? Então, imagina assim, pergunto para você, para Adriel, lembra aí uma experiência que você fala incrível, a experiência que eu tive, extraordinária. E aí pedimos para as pessoas começar a escrever e a descrever essa experiência extraordinária. Pode acreditar, todas tinham 99% uma coisa em comum. Essas experiências extraordinárias sempre haviam sido trazidas da mão de outro humano. Haviam sido todo humano. Sempre tinha algum que falava, nossa, encontrei um chatbot, ou nossa, o blockchain, papapá. Mas a grande maioria foi, pô, falei com um cara, Adriel, tá? Ele é incrível, como ele me olhou, me respeitou, entendeu, assim. Então, a gente chegou à conclusão que o grande user experience, a experiência de usuário extraordinária, que fazia com que o cara ficasse amando a companhia, sempre era por algum empregado da companhia ou um associado da companhia, humano. E aí a gente ficou pensando, será que o propósito começa por criar o propósito pensando no cliente ou no empregado? E aí a gente, um ano depois, começou aquele papo employee experience, o ano de employee experience. E muita gente confunde, né? Employee experience com colocar, não, agora vai ter geladeira, vai ter leite de coco, leite de amêndoas, leite, não sei o quê. Aí leite de coco, está todo mundo indignado na companhia, né? Isso é mal criado, as pessoas, tem nada a ver com employee experience, né? Mas, assim, não, mas é verdade. Um dia eu cheguei a uma empresa, que não vou falar, e eu tinha 3 caras no corredor indignados, porque havia acabado o leite de almendra. E não tinha. Tinha leite de coco, leite de soja e leite comum. Mas não tinha leite de almendra, tá? Indignação. By the way, leite de almendra que mais consome água. Ele está sem noção, né? E que bom, como todo. Né? Bom, voltando. Eu acho que propósito está muito relacionado com aquela frase, né, de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. E eu fiquei sempre pensando, quem é o próximo? É o cara que você tem do lado. Antes de você querer servir ao mundo, serve tua comunidade, teus brothers, que são as pessoas que trabalham com você, né? Na Hyper a gente é uma lacracy, né? Então, nós somos... Claro, tem pessoas que são mais Agile Master, outros mais guardiões, sabe? Cuida mais, uma coisa ou outra. Mas, na verdade, não há uma estrutura de poder. E isso é muito legal, tá? E, sabe, se é uma coisa que eu tipo... De uma coisa que eu já me criei com isso na cabeça, assim, tipo... Eu olhava, assim... Em minha vida, tive excelentes chefes, tá? E também tem chefes horríveis. Então, eu sempre falava assim... Eu pudesse escolher... Tipo, eu não quero ter chefe nunca mais. Tá? E hoje a gente não tem chefe. E não é que a gente não discute, não fica bravo com outro, mas não há estrutura de poder. Então, assim, não sei, eu estou falando assim, propósito para mim tem a ver com você criar um espaço que seja, à vez, empoderador das pessoas, mas que as pessoas sentam que eles estão construindo algo, que eles são parte de algo. Então, começa por teu equipe. Para que você quer pensar lá no consumidor? Se a caridade empieza por casa. Se você construir um belo de uma equipe,
ele naturalmente vai procurar o propósito e vai servir aos demais, né? Porque ele já está criado. Eu acho assim, essas companhias, eu acho muito phony, sabe? Muito falso essas companhias que andam por aí preaching, não, predicando, super cool. E depois você fala com o funcionário e te fala, não, uma bosta, a companhia é uma merda. Mas eles, não, propósito, vamos transformar o mundo. Há um mês atrás eu fiz um trabalho com uma companhia dessas e era uma dissonância cognitiva entre o que a companhia fala para o mundo que eles são caras. Então, para mim, assim, ferramenta de propósito, primeira, única, mais importante, olha a teus colaboradores, tá? Ou como você queira chamar, funcionário, empregado, não sei o quê, bom, olha eles, tá? Primeira coisa. Então, vê eles, observa eles. Eles estão engajados? Então, você tem grandes chances de engajar o mundo. Eles não estão engajados? Começa por casa, como primeira ferramenta que eu te diria. Tá? Porque é a mesma coisa que talvez parece bobo, né? Mas como você vai ter empatia com o outro se você não tem empatia com você mesmo? E empatia com você mesmo reduzir os viés cognitivos. Então, por exemplo, eu sei que tenho TDAH, eu sei que sou uma pessoa que falo muito. E eu peço muito para meus colegas me ajudar, sabe? Eu não vou mudar, difícil, mas posso atenuar, posso fazer a vida dos demais um pouco menos complicada. Então, eu posso fazer isso por carinho, por amor, por querer ser parte da equipe. Eu acho que todo mundo pode segurar um pouco, sabe, nossos defeitos. Não vai mudar, tá? Porque vocês tem muito. Agora, você pode mostrar por amor, porque você pode atenuar, pode se disciplinar, pode se policiar, né? Como falam em Brasil. E aí eu acho assim, se você conseguir criar essa política de camaraderia, de harmonia no equipe, aí você me parece que está um passo mais perto de descobrir como ajudar e criar propósito para esse consumidor final. Por isso a gente insiste muito em employee experience, sabe? Employee experience é a base. Há uma empresa em Brasil que eu admiro muito, que posso falar o nome, né? Lojas Claro. Renner. Eles fizeram um trabalho... Eu tô torcendo aqui para ser Tivit, né? Mas acho que não é, não. Até porque a gente ainda não teve um relacionamento mais próximo com a Hyper, né? Mas diga lá. Não, mas eles criaram um conceito muito legal e a situação era assim, uma pessoa estava indo para uma entrevista de trabalho e ele estava chovendo e ele chegou, molhou a jaqueta, né? A pessoa muito humilde falou, não vou na entrevista de trabalho com a jaqueta toda molhada. E ficou parado na porta da loja. Aí tem uma pessoa que tinha nada a ver, porque não, nem sequer era um cliente, entende? E ele pensou, o que está acontecendo? Não, e precisava conversar, e o cara estava super triste, e falou, não, eu tinha entrevista de trabalho, eu vou perder. Ela falou, espera um minuto. A mulher pegou a jaqueta, passou a, como chama, ferro, secou, deu uma camisa nova, porque a loja vendia roupa, né? E aí ele foi para a entrevista e ganhou trabalho. A mulher não vendeu nada, mas essa loja, que é da loja Renner, em Porto Alegre, o cara voltou com a mulher depois e falou obrigado. Entende? Olha que legal essa história. A mulher não vendeu roupa, a mulher nada mais, o propósito que eles têm em Renner é encantar. Encantar, e eles falam assim, quem encanta é encantado. Então, assim, é legal começar por casa, sabe? Só estou dando um exemplo, devem haver muitas outras Claro. muito legais, exemplos muito legais, mas esse Eu me acho, comoveu muito. o Beni, até pegando um gancho aqui, eu realmente não tinha pensado nisso, né? E eu acho que se eu tentar sintetizar aqui, na sua opinião, né, um dos principais ferramentais para a criação de um propósito engajador é ouvir os funcionários, ouvir os colaboradores da própria empresa. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue ter esse engajamento interno, o que eu costumo dizer, né, para a Tivit também, é que o externo é reflexo do interno, né? Não é algo que você deve fazer para fora,
esperando que só seja para fora, né? Isso tem que ser transparente. A forma como que a gente se posiciona internamente é reflexo do externo. Então, achei bem interessante nessa questão de você primeiro engajar internamente para você conseguir demonstrar para o exterior aquilo que você realmente é. Eu tenho um gancho nisso com o que o Benny falou. Acho que esse propósito, né, do human to human, né, do humano para o humano ali, sempre quando eu estava trabalhando em diferentes equipes e tudo mais, eu tinha esse propósito que vai muito de encontro com a Hyper, né, de compartilhar, né, de compartilhar o conhecimento. Então, esse propósito de compartilhar gerava internamente a curiosidade, a demanda, e todo mundo que estava trabalhando, inclusive eu, passava a aprender mais, né? E isso tornava a gente um pouco mais próximo, porque estava todo mundo aprendendo, né? Fora o dinheiro que cada um estava ganhando, fora todo o estresse, fora todos os problemas, a gente conseguia olhar um para os outros, né? E a ferramenta era parte do processo. O processo era parte do processo, sim, porque, fica muito mais simples se você definir um processo. Ferramentas a gente tem várias, né? Ferramenta A, ferramenta B, você faz isso. O processo, né? Às vezes você passa a aprender com aquele processo, né? Processo de criação. Eu defini um processo de criação mesmo, inclusive é outra coisa que eu vou falar depois contigo, que é um processo de criação meu, né? Que hoje eu experimento. Eu pego aquele processo de criação e falo, assim eu aprendi, assim que eu desenvolvi. O que vocês acham, né? Então as pessoas começaram a me conectar por LinkedIn, Rames, por Instagram. Você pode compartilhar esse processo de trabalho seu? A ferramenta era um pedaço de papel. Ô, Adriel, deixa eu só te interromper um minutinho. O Benny, gente, o Benny vai ter que sair, ele tem um compromisso, né? Ele já tinha avisado anteriormente a gente, ele vai ter que sair agora às 6 da tarde, né, às 18 horas. Adriel, você já continua, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação aí do Benny, né, em nome de toda a Tivit. Espero que aí a gente consiga, né, espreitar relacionamentos entre Hyper Island e Tivit num futuro próximo. Benny, mais uma vez, muito obrigado. Se você tiver algumas considerações aqui, por favor, nesses seus minutinhos antes do próximo compromisso. Ou ele já saiu, não tenho certeza. Oi, tá me ouvindo? Eu só que eu estou com dois problemas. Como eu te falei, eu estou em São Paulo, a rede está muito complicada e eu vou tinha outro compromisso. Mas eu agradeço imensamente. Adriel, mando um abraço aí, boa sorte, outra vez. Conta com nós, conta com a Hype, comigo, com o time. Muito sucesso. Achei muito bacana esse sistema que você criou. Gostei muito dos cores, 1, 2, 3, sistema de perguntas. Eu, pelo menos, para mim foi um momento sensacional. Muito obrigado e muito sucesso aí para todos, tá bom? Desculpa ter que sair. Uma reunião que já estava. Muito obrigado. Obrigado. Fechado. Eu que agradeço, Benny. Adriel, por favor, desculpa interromper seu raciocínio, mas era necessário aqui. Aliás, desculpa mais uma vez, Adriel, antes de você continuar, só lembrando a todos aqui que a gente já passou, né, das 18 horas aqui no Brasil. Lembrando que o Benny está aqui no Uruguai, em Punta del Este, o Adriel está na Virgínia. Eu sempre lembro daquele filme do cara que vai para Marte, tem um portal lá, que os alienígenas ficam falando Virgínia, ficam falando errado o nome dele. Mas vamos lá, Adriel. Quais as principais ferramentas de apoio, né, de criação de um propósito engajador, principalmente quando a gente fala dessa agenda da publicidade, né, que a gente tem lá o pessoal de planejamento? Não, a gente já, né, em diversas empresas que eu trabalhei, aplicava Canvas, e todo mundo vinha com uma nova ferramenta, e eu achava mais... Desculpa. Eu achava sempre interessante entender o processo, né? Em que momento a gente está,
né? Então, a gente tem aqui, né, uma forma que a gente organiza o processo. Pode ser com a ferramenta A, B ou C, não importa, mas a forma que a gente organiza o processo é extremamente importante para tanto o cliente, client side, quanto a gente também entender em que parte do processo nós estamos. O que foi feito e o que será feito na próxima etapa. Então, aqueles 12 passos que você comentou, né, os 6 primeiros 12, isso para mim é parte é o processo, né? A ferramenta que você pode usar para desenvolver aquilo pode ser, de novo, um pedaço de papel, né? Pode ser... De acordo. Então, assim, acho que é muito importante. Eu não tenho uma ferramenta específica, mas eu tenho realmente um processo definido, né? E ano a ano... Acho que aquele famoso, o Adriel, aquele famoso learn by doing, né? Yes. Eu acho que isso é característico, inclusive, desse cenário que a gente vem passando aí lá no começo, né, das agências digitais, da experimentação. Então, assim, a gente hoje fala muito de full stack. Ah, você programa em quê? Ah, programo em 2 linguagens, é full stack. E como eu venho, né, mais uma vez, dessa carreira mais técnica, cara, nessa época não tinha full stack. Você programa, ótimo, se vira, mas é Perl, é Java, é JavaScript, HTML, é PHP, é ASP, é Flash, é o que vier, você faz. E eu acho que é essa questão, né, de como a gente realmente experimenta, né, de como a gente vai aprendendo a fazer as coisas na prática, na verdade. Sim, sim, sim. Mas uma coisa que muito importante está sendo aplicado. Eu acho que talvez nas agências ainda, na parte criativa, falta um entendimento maior, mas é você ter a ferramenta de métrica, né? A gente comentou sobre isso, né? A métrica, ela é muito importante, né? Para você definir próximos espaços ou propósitos. Então, eu acho que dentro do mundo da publicidade, a métrica dentro da criação é algo novo. É algo ainda que nós estamos experimentando, nós estamos vendo, mas assim, contra os números não tem como a gente brigar, né? A gente consegue entender quantos por cento a gente está engajando, quantos por cento a gente está vendendo, e isso até hoje, né, no point of sale, a gente consegue medir, mensurar isso. Né? O cara indo ali e pegando aquilo, e tem diversas ferramentas, né, que fazem essa contagem dentro do ponto de venda, né? Então, assim, óbvio, não tem como ignorar a ferramenta, tá ligado? Ela é tão importante, mas no meu aprendizado e no meu caso, o processo ele consegue ser ainda mais importante ainda do que a ferramenta. A ferramenta é o ponto de apoio, né? Para algumas pessoas, é ao contrário. A ferramenta, né, é o core deles, né? E o processo é algo que é o apoio. Depende, né? Depende. Acho que não tem certo ou errado. Entendi. Adriel, eu vou... Bom, são 6h04 aqui no Brasil. Eu vou passar rapidamente pelas perguntas aqui, as 2 próximas perguntas. Infelizmente, mais uma vez, a gente não vai conseguir fazer o Q&A, mas a gente coleta aqui as perguntas, a gente vai responder, né, nesse momento adequado aqui para todos. Deixa eu passar rapidamente aqui, acho que a gente nem vai comentar, só quero fazer os agradecimentos finais, mas a gente ia falar um pouquinho aqui sobre como garantir que o propósito seja soberano à iniciativa em questão, né? E quais são as formas de disseminar esse engajamento. Então, quando a gente fala do propósito soberano, como que a gente consegue fazer com que as pessoas também defendam um propósito, né? Também faça sentido para elas, não que seja apenas uma repetição. E a gente quer sair daquela questão do comando e controle. Cara, por que você está fazendo isso? Porque o chefe mandou. Isso não deve existir. Né? O que a gente busca, na verdade, é que as pessoas se conectem nesse propósito, né? Que as especialidades que ela tem, tanto de hard skill quanto de soft skill, sejam melhor utilizadas para perseguir o propósito. Então, quando o Beni comentou ali há pouco, né, sobre role accuracy, que funciona na Hyper Island, a role accuracy tem esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas se conectem de acordo com as especialidades que elas têm internamente.
Então, é um processo mais orgânico, tanto de organização de times, quanto de perseguição a um objetivo. Adriel, acho que eu nem vou, eu só vou contar com suas considerações finais em relação ao tempo, tá? Sim. Mas é só por isso, nada pessoal. A última aqui, inclusive essa pergunta veio aqui de um colega da Tivit, Renato, muito obrigado aqui pela pergunta. Então ele fala que muitas empresas enfrentam problemas mais críticos de cultura e processos que afetam diretamente o dia a dia. Nesses casos, propósito aspiracional é ainda um caminho válido ou é melhor primeiro organizar a casa de forma pragmática e depois olhar para novos caminhos? Então a pergunta é, meu caro, está um caos aqui dentro. O que eu faço primeiro? Eu olho para o futuro ou tento organizar o que eu tenho aqui dentro? E a minha consideração é os dois. Né? São dois processos que devem rodar em paralelo. Num primeiro momento, a gente faz uma questão de reorganização estrutural, né? Inclusive para a gente identificar quais são as áreas da empresa que tem mais aptidão à transformação. Então, aquela velha questão que a gente fala do MVC, né? do Minimum Viable Change, ou qual a menor mudança viável. Então, para a gente conseguir definir um propósito mais aspiracional, nós temos que entender quais são as áreas da empresa que estão mais suscetíveis a serem transformadas, né, que mais abraçam a inovação, e também entender quais são as pessoas que estão mais aptas para isso. Porque no final o que a gente faz é apresentar uma nova forma de trabalho. Então as pessoas têm que estar prontas ou têm que estar com vontade para fazer isso. Então eu julgo que é um caminho feito em paralelo, viu, Renato? Adriel, gostaria muito de contar aí com a tua opinião, também do Beni, eu acho que ele teria muito a acrescentar aqui, mas em razão do tempo, que já são 6:08, gente, desculpa, tá? A gente passa aqui para o encerramento desse webinar. Quero agradecer o Beni, né, da Hyper Island, que teve que sair um pouquinho mais cedo, mas Beni, fica aqui, meus agradecimentos, muito obrigado. Não vamos ter as considerações finais do Beni, mas queria agradecer também o Adriel aí, que a gente vem acompanhando o trabalho um do outro há muito tempo. Adriel, suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigado por ter convidado e participado, acho que foi incrível, como o Beni falou. Eu acho, muito importante ter essa troca, acho que a gente tem que ter, né, muito mais, né, porque são universos paralelos, mas eles sempre, né, eles se cruzam, então acho bem importante ter toda essa troca, porque no final a gente está falando a mesma linguagem, né? A gente precisa definir todo esse propósito, a gente precisa definir todo esse ecossistema, né, juntos. Então, muito obrigado e espero o próximo convite aí para a gente poder falar. Combinado, Adriel. Sem dúvida teremos mais episódios, a gente conta com a sua presença. Pessoal que está por aqui ainda, muito obrigado pela participação. Lembrando que semana que vem a gente tem outro episódio, a gente vai falar sobre análise de causas raízes, ou seja, depois que a gente definiu o propósito, né, o propósito mais aspiracional e ambicioso, quais são as características atuais que nos impedem de atingir esse objetivo, né? Então a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Eu vou guardar ainda quais são os convidados da próxima semana, mas sem dúvida alguma são pessoas que vão adicionar bastante aqui ao nosso arcabouço de conhecimento. Mais uma vez, Beni, fica registrado aqui meus agradecimentos. Adriel, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Pessoal que está atendendo aqui o webinar, muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.